A Lei Aldir Blanc é uma lei federal muito importante, tanto para os agentes culturais, como para os fazedores de cultura, porque ela fomenta a cultura em todas as áreas do país. A Lei Aldir Blanc é uma lei tão importante para a cultura que ela realiza sonhos. Às vezes a gente passa uma vida planejando um projeto, idealizando, e não vê como realizar esse projeto. E uma lei que fomenta a cultura dessa forma em todo o Brasil, poder tirar do papel o seu projeto e levar para sua comunidade. O projeto Cidade Encantada, ele foi aprovado no edital do estado do Amazonas. E através disso nós podemos levar cursos, oficinas e apresentações para as várias cidades do estado. Os projetos financiados pela Lei Aldir Blanc, eles fazem chegar a cultura em locais de difícil acesso. No caso, nós estamos trabalhando na calha do rio Japurá e estamos levando oficinas e cursos para uma área de IDH muito baixo e um local onde há deficiência no fomento da cultura. E esse projeto vai ser uma alternativa para se desenvolver cultura na região de Maranhão. A experiência foi boa, mais uma vez, retornar do Maranhão, né, de um trabalho levando trabalho de bioinstrumento. E ver os jovens e criança também, que teve participação de criança, aprendendo, curioso, querendo saber, né, o som da floresta, querendo saber sobre o bioinstrumento. Foi para mim fantástico entender e participar no projeto Cidade Encantada, onde vê esse jovem interessado, que hoje em dia a juventude, né, tá conectado com o celular, com tecnologia. O projeto tá ali dando suporte, mas a motivação deles, assim, é grande, né, de fazer com amor, de estar ali, de querer, de participar. Em Manaus, quando eu fui fazer a oficina lá, tinha 5, 6 pessoas. Lá, como eu comentei com você, tinha 78 jovens, crianças, entre professores, pessoas interessadas, admirado que eu coloquei lá a exposição assim, também, no primeiro dia, né? Eu coloquei uma exposição de bioinstrumento. No outro dia já comecei a montar com eles, e no terceiro dia já fui tirando o som e montando já os ritmos amazônicos, né? O curso de oratória, para mim, foi muito importante. E eu creio que para todas as pessoas que participaram também. Nos trouxe aprendizado, técnica, principalmente para nós que trabalhamos com públicos, né? Que ajudamos na igreja, pessoas que trabalham com a educação, pessoas que trabalham com a internet também, empreendedorismo. Então, eu acho importante que as pessoas do nosso município aproveitem as oportunidades de qualificação desses cursos que estão vindo para a nossa cidade. A expandir, né, sua mente, seu aprendizado, e isso vai servir não só para agora, mas para o futuro também. Criar e desenvolver esse projeto para Maranhão foi uma experiência muito rica, principalmente no segundo momento, quando apresentamos à comunidade local. Pois ao levar educação, ao levar cultura, a gente também está aprendendo junto com eles e fazendo uma troca, né, de experiências. O projeto Cidade Encantada tem esse objetivo, né, de qualificar a mão de obra da economia criativa local e fazer com que, através desses cursos, eles se sintam capacitados e prontos para atuar em suas comunidades. Veio de Jacitara as antigas manifestações e tornaram-se paixão e tradição em Maranhão. Os festejos da padroeira, as rezas e os arraiais, do som do cavaquinho, de homens honrados, de batuques sagrados que deixaram seus legados.
filhos da princesa cabocla sentada nas margens do rio Japurá, produziam sua linda cultura popular e contaram lendas e histórias sob a luz do luar do rio Japurá. Do sensacional eles criaram o bicho folharal. Sob as ondas do banzeiro deram vida ao barqueiro. Da ancestralidade indígena chegaram até Lampião. E no pulsado carimbó com a cigana deram as mãos. Mãe África chegou, trazendo a cultura do amanhã. E hoje o boto tucuxi é a alma folclórica de Maranhão. Nosso município ele antes de se tornar município, ele era uma comunidade, um distrito ligado a Tefé, né, o município de Tefé. Ele, Japurá e outros municípios. Só que era imenso esse município de Tefé, porque Tefé sempre foi uma referência do médico Solimões naquela época. Era como se fosse um posto, né, um local de onde saiu e partiu todas as atividades econômicas que existiam na época, né, os seringais, importação, exportação de mercadorias, de borracha, que era a economia forte da época. Só que era muito longe, muito distante. E essa luta ela vem acontecendo na época pelos deputados, né, da capital, que era Manaus, que era o anseio inclusive das autoridades locais, né. E aí, no dia 19 de dezembro, pelo decreto, a lei 96 de 1955, o então governador Plínio Coelho, ele sanciona essa lei e cria outros novos municípios. Esses 2 municípios são criados e se desmembram de Tefé, passando a ser auto-administrados já por pessoas nomeadas pelo então governador. No caso, o nosso município, que é o Maranhão, foi o senhor Atlântico Mota, né, que ele veio de Canhambé. Depois dele seguiu um outro prefeito, que foi Rocínio Barbosa, que veio do Arini também. Mas todos esses 2 primeiros prefeitos eram chamados coronéis de Barrancos, pessoas que na época, assim como no Nordeste, os coronéis de lá eram aqui também, pessoas que tinham poder, que tinham um certo recurso financeiro e, em sua maioria, dominavam aquela região, né, na compra do produto, podemos dizer, produto mãe daquela época, que era a borracha. Tinha um povoadozinho até bonito, né? Era duas ruas que tinha só, 2 ruas. Porque da onde papai mora lá, eles iam a pé. Para ir para tela até aqui Marã, para vir para as festas que tinham, né? Tinha os festejos, as festas, e eles iam a pé de lá para cá. E o seu Benedito Ramos, ele continuou fazendo regateando, trabalhando, ele era paraense, levava para Belém, voltava, e ele começa a articular novamente uma nova eleição. E quando sai o seu Antônio Barbosa, ele assume eleito novamente. A terra começou a cair. Começou a cair. Foi chegando próximo da prefeitura, que naquele tempo era tudo muito, muito pequenininha, né? E aí eles começaram a querer achar um outro lugar. Aí o povo se mudaram, mas eles falaram que tinha bastante gente já, né? Bastante gente. Só que quando se mudaram daqui, foram todo mundo, né? Ficou tudo aí. Seu Benedito Ramos, que já fundou lá para onde é Maranhão, né? Sai dia 24 de dezembro lá do Jacitária, caravana, com esses 50 homens trabalhadores, entre eles pedreiros, carpinteiros e pessoas, agricultores que roçavam nisso. E veio para trabalhar, né?
E quando eu tinha 16, 17 anos, só que a gente chegava aqui, a gente via os pedaços de rua ainda aqui, ó. E os pedaços de rua ainda. Só que aí é como eu falei, né? Vai passando os tempos. Já teve várias pessoas que já roçou aqui, já derrubou. Você pode ver que tem caído aqui, ó, né? Aqui era a prefeitura, que era o centro da cidade aqui. Aqui era o centro da cidade, né? Aqui era a prefeitura aqui, o lugar mesmo que aonde também passava as ruas, né? Tinha a prefeitura e as ruas, creio eu que passava mais aqui fora. Passava mais aqui fora, porque caiu muito concreto aí, caiu muito. E aí eu creio que as ruas passavam tudinho aqui, né? Porque meu pai fala que só era 2 ruas que tinha. O resto era só mesmo as pessoas que moravam, porque era muito pequena ainda a cidade, né? E depois que aconteceu o ocorrido, aí eles caçaram outro lugar. Quando eles se mudaram, se tornou um campo. Era um campo, ficou um campo de boi. Muita goiaba tinha. E depois levaram o julgado todinho, ficou só, o papai conta que ficou só um cavalo aqui. E quando foi dia 25 de março, ele chega na cidade, eu lembro até hoje, ele coloca a pedra fundamental, ali onde é a Praça Matheus Soares, que é a primeira praça da escadaria, a primeira praça que a gente chega. Ele coloca lá, faz um casarão lá, está coberto de palha de ubim, para hospedar os trabalhadores e começa o trabalho. E aí não para mais. Ele passa os seus 6 anos de mandato trabalhando direto na implantação da infraestrutura, né, da nova cidade que era aqui, onde é hoje. Isso aqui tinha um sítio pequeno, que é ali naquela área que pega o mercado ali, aquela praça ali, que é a prefeitura, o pai da prefeitura, era o sítio do coronel lá de Barranque, lá, o seu Matheus Solarte. E o resto era mata bruta mesmo, né? Ele trouxe esses 50 homens para trabalhar na roçagem, trouxe mais uns 5 pedreiros, né, ajudantes, e aí trouxe também 6 pescadores. O pessoal que pescava à noite, faxeava, e o pessoal que pescava o dia, um para garantir o almoço e o outro para garantir a janta. Trouxe um engenheiro, o senhor Albertini, ele era alemão, ele que projetou tudinho essas primeiras ruas da cidade, né. Então o regatão que subia o rio, ele pegava, encostava e subia toda a mercadoria para atender os trabalhadores. E esse regatão ficava, entre ele, o seu Mozabés e outros lá de Tefé, né. Ele praticamente em 6 anos ele fez a estrutura, o centro da cidade toda. Então, e tudo bem planejado, né, que com o engenheiro, ele era um camarada, assim, que gostava muito das coisas bem organizadas. Como eu era professora, as festividades culturais sempre aconteciam através das escolas, né? Já existia a dança cigana, né? Tinha o lampião. Que a dança cigana e o lampião era lá da escola Benta Solarte, que eu lembro, que colocava. E no João Bosco, que é a escola que eu comecei a trabalhar, tinha uma dança que denominada Mãe África, naquela época, né? Então essas danças aí que eram os movimentos culturais daquela época lá. E tinha também a dança do índio. Só que a dança do índio não era de escola, né? Era de um rapaz chamado Tassimar que ele colocava. Veja bem, isso foi na administração do prefeito Jefferson Amin. O que que a gente tinha? Nós tínhamos em Marão um festival folclórico, que eram brincadeiras normais, né. Só que a gente via festa das onças pintada de preto em Tabatinga, festa do boi em Parintins, festa do boi em Fonte Boa, festa do açaí em Codajás, festa da laranja lá no Anuri, festa não sei o quê, festa da farinha no Arenim, lá em Tefé, festa da castanha, e Marã parado no tempo. Aí nós sentamos, na época eu era secretário de educação, e a Secretaria de Cultura é ligada à Secretaria de Educação. Eu disse: "Prefeito, esse festival está muito pequeno pra gente". E a gente tinha começado naquela época um trabalho de preservação nos lagos. Nossa base econômica é o peixe, é o pescado, a exportação, que é o peixe liso que vai para a Colômbia. Ele disse: "Rapaz, eu achei muito bonita a festa dos botos lá
lá em Santarém. Festa linda e tal. Então vamos criar aqui. E o Clinge, ele contribuiu mesmo, né, na parte musical. A ida dele para Maranhão contribuiu também para o festival, porque ele era uma pessoa conhecida no mundo dos festivais, né, em todo o Amazonas. E ele indo para Maranhão, ele só teve muito a acrescentar aquele município. Aconteceu uma pesca de um peixe chamado piracatinga aqui no município. Que agora parou mais essa pesca, mas antes era uma pesca muito forte, onde praticamente todo município, apesar de ser um município pequeno e ser de ribeirinhos raiz mesmo, de comunidade, e aí ele já tem essa cultura dessa pesca dentro de uma gaiola que é feito, e aí submerge a gaiola no rio e lá dentro eles colocam a isca, né? E aí o peixe é atraído pelo cheiro ali, e aí então começaram a matar os botos. Se tem um lugar que tem muito boto, é essa região aqui. Você for aí, aqui, você fica olhando, você vai ver boiar aí. O boto vermelho e o tucuxi. E aí, eu lembro que nós fizemos uma reunião, e a princípio, nós debatemos e formamos 2 associações. Todas as 2 patrocinadas pela prefeitura, no primeiro momento. Desde então, quando começou a surgir esse projeto do Boto, né, do Festival dos Botos aqui em Maranhão, a matança de boto acabou, porque eu não consigo lembrar quando que eu vi um boto passar boiando aí pelo rio, né, porque eles tiram algumas partes, jogam no rio, ele boia e sai baixando. Nós temos os 2 botos aqui, né, que nós chamamos de 2 agremiações, que é o boto vermelho e o boto tucuxi, né. E aí, realmente a gente tem uma rivalidade. A população ela leva muito a sério esse festival dos botos, né. Tanto que, por exemplo, se a gente vai fazer uma ornamentação na cidade de Natal, a gente tem que botar vermelho, o lilás, né, devido de que a população realmente ela abraça, né, essa cultura, e aí é dividido, né. As associações, elas aconteceram devido à fusão das danças, né? Os integrantes das danças se dividiram, por exemplo, a cigana e o lampião, alguns integrantes e os dirigentes foram pro boto vermelho, né? E os outros simpatizantes com o índio e a mãe África que foram pro tucuxi. Do boto vermelho era a professora Giovanete, o professor Quietinho. E do tucuxi era o Santos, que era o Coco, né? E com a professora Graciene também, mas ela não se envolveu tanto. Faço parte, né, da Associação Folclórica Boto Vermelho desde quando iniciou. Inclusive, eu já fui presidente, né, do Boto Vermelho. E hoje eu faço parte da diretoria do Boto Vermelho. Poder a gente leva em frente esse trabalho. E como artista, eu faço fantasias, eu faço a parte da adereço de galera. A gente tinha umas ideias assim que podia ser colocada, né? Mas como eu era só simples ajudante, eu não fazia parte da diretoria, eu ficava na minha. Então, quando a gente quer que se aconteça alguma coisa, a gente tem que ir atrás, né? E eu queria concorrer para a presidência. A primeira vez, não fui feliz. Só na outra vez que teve outra eleição, aí sim. Aí foi quando eu entrei como presidente da associação, isso em 2014. A chapa que chama a diretoria, que entrou junto comigo, ela ganhou porque eu acho que os torcedores também queriam uma mudança, né, naquela associação. E quando a gente entrou, a gente queria isso, a gente queria dar uma repaginada em tudo. Eu acho que os simpatizantes do tucuxi, eu não sei se todo mundo vê assim, mas são pessoas mais povão mesmo. Eu acho que tem essa diferença. O tucuxi é diferente por isso, porque é povão mesmo, mas muito, entendeu? É dos pobres. E é isso aí, é visível lá, isso aí. Esse povo que já está trabalhando já há um tempo em festival, vamos envelhecendo. E a cultura ela vai ficando para trás. E quando nós trabalhamos na base, eu acredito que esse foi o pensamento de quem, né, colocou a apresentação do Boto Mirim, que é das crianças. Foi justamente trabalhar na base cultural para que a cultura do Boto ela não viesse a acabar.
e sim venha a permanecer por muitos e muitos anos. É por isso que é uma importância de trabalhar na base da cultura com as crianças. Então, o processo das crianças, ele já vem acompanha, por exemplo, no caso do Boto Vermelho, desde quando começou o festival, do Boto adulto, que a gente chama, essas crianças a gente sempre se preocupou em colocar as crianças para brincarem, né. Inclusive a minha esposa, a minha filha, que estão sempre estiveram à frente desse trabalho, fazem com as crianças do Boto Vermelho. Elas desde crianças, nós estamos procurando a não deixar que esse festival se perca. Então, por exemplo, os itens que nós apresentamos lá, futuramente serão itens do Boto adulto, né, da associação. Então, a nossa preocupação é essa. Por exemplo, o apresentador, né, aquele menino lá, futuramente será um apresentador, que nós temos um apresentador, né, adulto, e nós estamos preparando já ele, assim como aquela apostando todos os itens, na verdade todos os itens, a gente está preparando para que a gente possa, usar eles futuramente nos festivais. E muitos pais também ajudam, né, levam os seus filhos para participarem da brincadeira, e isso é muito importante, porque a gente vê, o empenho até dos pais que querem ver o seu filho se apresentar bonita, as suas filhas, enfim. Eles, acompanham, né, toda a apresentação, desde o início até o final, né. Então, e assim vai. O Boto sobrevive disso. Para o início, não teve um retorno econômico, e sim mais cultural. Eu lembro que eu trabalho desde o início, eu estava iniciando a minha carreira artística, né, eh, como pintor, eu sou formado em desenhos artísticos publicitário, sabe, que eu lembro que nós saímos pra mata, pegava, folha de castanheira e usava o que a gente tinha, né, ambé, cipó ambé, que era usado para fazer a festa cultural. E desde então houve um grande impacto, tanto cultural quanto econômico. Quando surgiu esse festival dos Botos no município, surgiu também o impacto econômico de melhoria para o município. Então todo o município começou a ganhar em cima, né, dessa festa cultural que está acontecendo. O festival ele é de suma importância, né, pro município, porque ele gera desenvolvimento lá na economia. Quando tem um festival em qualquer município, e em Marã não vai ser diferente. As pessoas já se preparam. O motoqueiro já sabe que ele vai ganhar dinheiro naquela época, os comerciantes, os hotéis, né, os donos de hotéis. Mas quem tem lanchonete, quem tem os quartos para alugar, né, as pousadas, casa para alugar, quando vem gente de fora. Então, movimenta muito a economia do município, né? Em todos os aspectos. Até nas escolas também as pessoas fazem aqueles movimentos culturais, coloca alguma coisa do Boto, já mexe, o pessoal já vai para lá. Então, todo mundo ganha com isso. É muito importante para a economia do município. Ela é muito importante para a questão econômica do município, porque através dela, o fluxo econômico na cidade ele cresce. Muitas pessoas não entendem isso, mas indiretamente eles são atingidos positivamente, porque através do fluxo, o dinheiro tem movimento dentro da cidade. Isso que importa, né? Porque quando não tem essa cultura dentro da cidade, todo o dinheiro que chega, ele sai. Mas tendo um movimento dentro da cidade, cultural principalmente, independente se é questão de festas ou também até a pesca, que é uma cultura tradicional daqui do município, isso envolve e é bom para a economia do município, porque o dinheiro ele circula na cidade e se mantém. A inclusão social tem tudo a ver com a cultura, porque a cultura é um dos recursos que a sociedade tem para trazer, principalmente os jovens que estão à margem da sociedade, para participar dos processos, né, para se sentir incluído dentro da sociedade. A cultura, ela tira as pessoas que estão em áreas de risco, né, e principalmente na área da violência, e traz ela para um contexto, né, de educação, de informação e principalmente
de uma vivência em grupo, em sociedade. Através da cultura nós conseguimos realizar sonho aqui, eu e mais uma diversidade de colegas que já são músicos, outros que puderam ir para outras áreas, que através da música, por exemplo, né, que é no meu caso, eu sou hoje o que sou, né, que antes muitos falavam que eu não ia ser nada, porque a música não dava futuro para ninguém. E hoje é o meu sustento a música, né? Porque aqui no Maranhão ela tem uma diversidade, né? A cultura não é só música, tem dança, tem teatro, tem artesanato. Assim, de ponto positivo, a cultura ela tá para somar, né? Tá para contar a história, tá para fazer a inclusão, tá para dar oportunidade. E essas ações, né, musical, o jovem, a criança, ela já se desliga das coisas ruins, trazendo atividade, né, trazendo ideias, inovação também, esse do bioinstrumentos, e eu vejo isso de um ponto positivo. É um ponto de cultura, que cultura, né, é o que se cria, é o que se constrói. Então, construindo assim, através da ancestralidade para o jovem, né? A história, a cultura, os costumes. E isso traz bem assim, uns benefícios para o jovem. A cultura, para mim, é algo muito importante, principalmente hoje em dia para os jovens. Porque tem muitas outras coisas que tiram o foco das pessoas e acabam levando as pessoas para o caminho errado. Então, a cultura, eu acho como algo muito importante que traz aprendizado, faz os jovens entrar num bom caminho, porque mantém os jovens ocupados, e sendo que a cultura traz muito aprendizado, né? Coisas boas, e hoje em dia eu vejo que os jovens estão muito mais abertos a participar dos nossos eventos culturais da cidade. Então, eu acho isso muito bonito também. E não só o Maranhão, a cidade de Maranhão, mas também o mundo inteiro vive, né? Em questões de pessoas na rua por causa de algum estilo de vício. E as crianças, elas veem isso aqui como algo para elas que é tipo um socorro. Que elas vêm para cá e praticam instrumentos, né? Elas conhecem o instrumento e vê que o mundo não é só aquilo ali, que tem coisas boas pra gente. E a música, ela é isso, ela mostra. Eu posso falar de 2 pontos em questão da cultura, né? Ela ser o remédio e ela ser a prevenção. Hoje em dia, para muitos, ela é o remédio. Ela é o remédio porque ela trabalha as pessoas que estão no mundo do vício ou então que estão praticamente perdidas. Ela trabalha isso nas pessoas, sendo esse remédio para curar, para dizer assim que aquilo que parecia estar perdido, ainda existe a possibilidade de ela sair de lá, através da cultura. E sendo prevenção porque aqueles que ainda não se perderam, evitar que eles se percam através da cultura, trabalhando e conhecendo o potencial dele, porque todos nós temos potencial. Alguma coisa que está guardada dentro de nós, que trabalha a arte, a cultura, e isso faz com que a gente não se perca dentro dessa escuridão que existe no mundo de hoje. Se acontecesse esse festival todos os anos, em datas certas, ou então todos os anos, né? Não precisava nem ser em datas certas, as crianças que participam, elas iam crescer já livres mesmo dessa situação de drogas, de caminhos ilícitos. Porque os jovens que já estão lá, eles participam, eles gostam, eles se entregam, eles vão se reconstruindo também, porque eles vão ver a vida de outra forma. Maranhão, terra divina, a natureza perfeita. Maranhão, um sonho de vida, és a minha inspiração. Na correnteza dos rios, navega o sonho e a esperança de um povo de tradição. Nas águas morenas dos lagos e paranás, que guarda o peixe e a lenda mais linda do lugar. Maranhão, és o ar que respiro, tens o verde que me sustenta, a água que me alimenta, teus santuários e mananciais, o pôr do sol que beija as águas e suas florestas naturais.
batizam os céus, as nações proclamam, são devotos de Nossa Senhora da Conceição. Vem pedir fartura e proteção, abençoando os nossos corações. Venha conhecer nossa terra, que se orgulha dessa festa milenar. Boto Vermelho é cultura popular.